Pega a visão. Oferecimento. PixBet. Saque rápido. Sacou? Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da segunda temporada do Pega a Visão. Meu nome, você já sabe, Fernando Verchay. Trabalho com futebol, gosto muito desse esporte, sou apaixonado. E estou aqui no Pega a Visão, onde você tem a chance de ser comentarista por um dia. Ir aqui, ter uma resenha com a gente, falar do seu time do coração, falar do rival. Para você participar, entra no meu Instagram, @FernandoVerchay, manda uma mensagem, um direct, eu vou te enviar o formulário e você pode vir aqui ter essa resenha no Pega a Visão sobre futebol, sobre o esporte que a gente ama. Antes de conhecer os nossos comentaristas, vamos para um rápido break. Fica por aqui, daqui 30 segundos estamos de volta. Apostar no seu esporte preferido e ganhar é massa, não é mesmo? Mas sabe o que é melhor ainda? Receber na hora. Com a PixBet é assim. Você joga, ganha e o dinheiro tá na sua conta. Aí é só sacar. Simples assim, na velocidade de um Pix. Quem saca do assunto, aposta aqui. A melhor cotação do mercado, recebimento via Pix e depósitos a partir de R$1. PixBet. Saque rápido. Sacou? Não diz que seriam somente 30 segundos, já estamos de volta. Vamos agora conhecer os nossos comentaristas. Roda o VT do Wellerson Gomes. Meu nome é Wellerson, sou tricolor, torcedor do Flusão. Minha relação com o futebol vem desde pequeno, né? Meu nome foi em homenagem a um goleiro que foi campeão carioca em 95 pelo clube. Eu sou um torcedor que assiste mais em casa, né? A presença da família, com meu pai, que é fluminense. Recentemente fui na despedida do Fred, né, nosso ídolo. Eu tive a oportunidade de encontrar o Wellerson, né, recentemente no culto. E foi um momento assim especial, né, porque meu pai homenageou ele e de uma hora para outra assim a gente se esbarrou e tiramos uma foto. Foi um momento bastante bacana assim que ficou marcado na minha vida e na minha história. E ser comentarista por um dia é uma oportunidade única, um momento que vai ser bastante especial. Chega aí, Wellerson. Comentarista por um dia. Tudo bem? Fica à vontade, senta aqui. Bom, já vou chamar aqui o nosso outro comentarista, Vitor Tavares. Roda o VT dele. Olá, sou Victor Tavares, mais conhecido como VT, para os mais íntimos. Eu tenho meus 18 anos, sou do Rio de Janeiro. Sou flamenguista, amo o Flamengo. E o futebol para mim é, como eu posso dizer, é tudo. Desde pequeno, acredito que desde a barriga da minha mãe, eu sou amante do futebol. Eu adoro ir ao estádio, assistir de perto. Eu sou um torcedor mais paciente, não é fácil me iludir. Sou mais pé no chão. Costumo assistir mais com amigos, porque gosto de estar com pessoas flamenguistas ao meu lado, mas sou um amante rubro-negro, amante do Clube de Regatas do Flamengo. Estou totalmente ansioso, acredito que vou me dar bem, o Verchay apoiando, perguntando a cada momento. Acredito que eu vou me sair bem na minha primeira experiência com um programa esportivo. Chega aí, Vitor. Fica à vontade, seja muito bem-vindo ao Pega a Visão. Tudo bem? Senta aí, fica tranquilo. Bom, começar aqui aquela resenha com os comentaristas, com os participantes. Começando com o Wellerson, até pelo próprio nome dele, ele vai contar a história aqui, né? Como que o pai dele escolheu esse nome e tal, ele torce pro Fluminense. Conta pra gente aí, Wellerson. Essa história começou naquele gol de barriga do Renato Gaúcho, né, em 95, no qual o goleiro era o Wellerson. Ele fez essa homenagem para ele, que inclusive esses dias a gente se esbarrou, tiramos uma foto, encontramos ele na igreja. Momento especial aí. Bacana, bacana. Ainda encontrou ele pessoalmente ainda, teve essa honra. E como é que foi? O que você falou para ele quando viu ele? Primeiro momento que a gente se encontrou assim, né? Contei a história, né? Que meu pai fez essa homenagem para ele, ficou bastante feliz. E foi isso aí. Beleza. O Vitor aqui também tem uma história interessante a respeito do Flamengo, né? Conversou com a gente aqui antes nos bastidores. Queria que você trouxesse para o ar aqui, achei muito interessante o que você falou aí do Mengão. Claro, ano passado a gente perdeu contra o Palmeiras, né? Final da Libertadores de 2021, com o erro do Andréas. E a torcida ficou furiosa, caiu em cima do clube. Porém, no próximo jogo do Brasileiro contra o Ceará, que ganhamos de 2-1, eu fui ao estádio
prestigiar o time, e eu gostei muito que a torcida também prestigiou, apesar dos comentários negativos nas redes sociais e tal, não invasão, mas a presença no CT do clube, a torcida estava bem presente no estádio, apoiando a cada momento, e graças a Deus ganhamos essa partida de 2-1 contra o Ceará após derrota da final da Libertadores. Certo, bacana, futebol é isso. Vou trazer um exemplo aqui do meu time, Atlético Paranaense, foi eliminado na Copa do Brasil para o Flamengo, mas permaneceu vivo na Copa Libertadores, então assim, mesmo assim a torcida apoiou. Tem que entender que não dá para vencer todas as partidas, depende do momento, depende do ano, às vezes é uma bola na trave, um lance ali, um impedimento, algum detalhe que tira o título do time, mas, né, como o nosso amigo disse aqui, a torcida não precisa também ficar brava e tal. O certo é continuar apoiando, né, tendo ali a boa vontade de seguir com o clube. Isso é normal e o torcedor tem que ter esse pensamento mesmo. Bom, falando em Flamengo, né, eu trouxe um jogo aqui pra gente, Palmeiras e Flamengo. A gente vai fazer alguns comentários aqui, perguntar também a opinião do pessoal. Eu queria iniciar falando aqui sobre o técnico, né, o Abel Ferreira. Eu acho ele um excelente técnico. Eu queria trazer um exemplo aqui. Não é bem isso, mas o time do Flamengo dá a impressão, não é isso, mas se você jogar uma bola lá e falar para os caras, joga aí, eles conseguem jogar, porque o time é muito bom. Né? Claro que tem o dedo do técnico, no tanto que o Dorival Júnior está aí para provar isso. Não é bem assim, mas você vê ali um talento mágico mesmo nos jogadores. O Palmeiras eu vejo já um time muito bem encaixado, tem elenco, tem dinheiro e tal, mas poxa, eu acho o Abel um excelente técnico. Para mim, assim, disparado, o melhor do Brasil aí, e um dos melhores que eu já vi atuando aqui no Campeonato Brasileiro. Né, eles têm várias estratégias, às vezes até confunde um pouco nos palpites. O Palmeiras vai ser ofensivo, às vezes não é. Esse jogo vai jogar atrás. Ele entra com mais atacantes, então assim, ele realmente, dependendo do adversário, ele faz ali o esquema tático dele, ele realmente é um estrategista, um cara muito, muito bom mesmo. O Flamengo, né, que eu traria aqui de maior destaque, gostei muito do Pedro e do Gabigol jogando juntos. Acho que o Gabigol também teve ali a humildade de deixar o Pedro mais na frente. Até contra o Atlético Paranaense, o Pedro tocou pro Gabigol. O Gabigol acertou a trave, mas você vê ali que o ataque está fluindo, o pessoal está sabendo jogar junto. E gostei muito do que o Dorival fez, né, no Flamengo. Então, agora, claro, né, os comentaristas por um dia vão fazer os seus comentários aqui. Começando com o Ellerson, o que você vê desse jogo, Ellerson, do Palmeiras, do Flamengo? Fala aí pra gente. É um jogo bastante importante para o campeonato, né? E que praticamente decide ali a ponta ali da tabela. E vamos ver, né, como é que vai ser. Eu tenho, assim, a opinião que o Palmeiras vai sair na frente, mas o Flamengo tá com um time fora do normal, né? Um elenco que um dos favoritos aí para brigar aí na Libertadores e no Mundial. E você que torce pro Fluminense, quando assiste o jogo do Flamengo, você falou que lá na sua casa tem Flamengo, tem Fluminense, como é que fica? Fica torcendo contra a família, apoia, como é que tem fica? essa rivalidade, né, que minha mãe e minha irmã é flamenguista e meu pai, minha namorada é fluminense, mas é um momento bom, um momento de descontração. Certo, no bacana fim dá tudo demais, certo. dá tudo, fica show de bola. Ótimo. Você é nosso amigo Vitor, o que você acha desse jogo? Conta pra gente. Então, o Flamengo vem da classificação contra o Atlético Paranaense. Eu acredito que o Flamengo deve entrar com o time titular, apesar de não ter jogo no meio da semana. O Dorival coloca o time reserva para disputar o Campeonato Brasileiro, que acredito que o foco deve ser a Libertadores e a Copa do Brasil. Mas acredito que o Flamengo deve entrar com o time titular. No momento, a gente está 8, 9 pontos atrás do Palmeiras, que é o primeiro colocado, a gente é o segundo. É o jogo para decidir. Se a gente ganhar, estamos vivos ainda. Se perder, fica um pouco difícil. O Flamengo, agora o Dorival, inovou depois da demissão do Paulo Souza. O time, meio, não vou dizer fracasso, mas vinha mal. Agora, com a chegada do Dorival, botou Pedro e Gabigol, que são provavelmente possíveis jogadores de seleção brasileira, de Copa, com a Arrascaeta sendo o melhor jogador do Brasil, ao lado também do palmeirense Gustavo Scarpa. Acredito que vai ser um bom jogo, vai ser uma disputa entre uma possível final da Libertadores. Falando mais do Palmeiras, o Palmeiras tem o melhor técnico do Brasil, Abel Ferreira, apesar de ser muito criticado nas mídias. O Abel hoje é o melhor técnico do Brasil, contém um goleiro que no mínimo 5 anos, é o melhor goleiro do Brasil, que é o Everton. Tem a defesa com Gustavo Gomes, que é excelente. E tem Gustavo Scarpa, que junto com o Pedro e a Arrascaeta, acredito que seja, no momento,
os 3 melhores jogadores do Brasil. Certo. Eu sempre dou um jeito de trazer o meu Atlético Paranaense aqui, né? O Everton era goleiro do Atlético, o Santos agora goleiro do Flamengo, né? Então esses 2 goleiros eram do Atlético. E agora tá o Bento lá que tá fazendo boas defesas também. Falando em goleiro, em gols, também admiro muito no Dorival ele ter acertado a defesa do Flamengo, né? O Flamengo era um time, ainda mais quando o Dorival trouxe Pedro e Gabigol, eu achei que nos palpites, falei, poxa, vai ser bastante gol, porque vão fazer, mas vão sofrer gol. E não, de certa forma, vamos dizer, no papel, o time parece que ficou mais ofensivo, mas dentro de campo continua se defendendo muito bem. O pessoal até falou, jogou contra o Corinthians não ataca às vezes com tanta força, né? Mas, poxa, nas 2 partidas foi bem, jogou contra o Atlético lá, não sofreu gol, então o Flamengo tá indo bem mesmo. Parabéns aí pro Dorival ter ajeitado principalmente a defesa, né? Gostei muito. Depois a gente vai vir aqui com os palpites para esse jogo, né? E ver aí que, né? Você vai entrar no canal no YouTube, no MasterBet, a gente já vai te explicar sobre isso para ver os palpites dos participantes sobre essa partida. Bom, agora eu queria trazer aqui outro jogo, outra análise. A gente está conversando aqui no Pega Visão sobre os jogos, vai se preparando para depois eles cravarem aqui o palpite e ver quem que vai se classificar para a final lá no MasterBet, lá no YouTube, né? No prosseguimento aqui desse programa. Vamos passar agora aqui para Santos e São Paulo, outra partida, domingo, né? Então a gente vai fazer aqui uma breve análise e também vou perguntar para os nossos amigos o que eles acham desse jogo. Queria, né, dizer aqui que eu acho que, na minha opinião, o Santos é um dos maiores clubes do mundo. Na minha cabeça, na minha opinião, eu acho que depois do Real Madrid eu colocaria o Santos por todos os títulos que tem e por ter contado com o Pelé. Então, né, o Pelé ali cereja do bolo é pouco, né? O Pelé é o Pelé. Então, e o Santos é um clube que sempre revela muitos jogadores. Nossa, numa cidade pequena até, toda a magia que tem em volta do Santos ali, toda a história do Santos, eu acho, nossa, um clube fantástico mesmo. Também anotei aqui que nos últimos anos o Santos não está tendo grandes revelações, né? O Santos que é Diego, Robinho, Neymar, tal coisa. Tinha o Rodrigo. Então o clube agora, nos últimos anos, vamos falar, atualmente não está tão bem nessa parte. E o Santos que tem um DNA ofensivo desde a época do Pelé, né? O Santos não é um time, por exemplo, o Corinthians. Joga defensivamente. O Palmeiras tem jogo que joga defensivo, tem jogo que joga ofensivo. Outro clube. Nessa época aqui contratamos um bom zagueiro, vamos priorizar a defesa. Contratamos um bom atacante, prioriza o ataque. Não, o Santos sempre está atacando, né? Desde a época do Pelé. Mas atualmente não está tendo bons resultados ofensivos. Apesar do DNA do time ser ofensivo, o Santos entrar em campo com boa vontade de atacar, ainda assim não está fazendo bons jogos nessa questão, né? E o São Paulo, que eu poderia dizer assim que eu destaco, é a questão do Rogério Ceni. Acho muito bacana o amor que o Rogério tem pelo clube. Você vê que o cara tá lá de boa vontade mesmo. E o São Paulo, ele joga o que dá, né? Não é assim que o São Paulo tem um futebol fantástico. Nossa, que maravilha assistir um jogo do São Paulo. Não é isso, mas entra em campo jogando no limite ali. Eu acho que o Rogério Ceni está fazendo uma boa gestão do grupo ali. O pessoal sempre jogando bem, fazendo o possível, mexe bem no time, dependendo se é competição, se é brasileiro, qual outra competição seja. Acho que o São Paulo está, na medida do possível, fazendo um bom ano. E agora perguntar para os nossos amigos aí, começando com o Ellerson, o que você acha, Ellerson, do Santos, do São Paulo, do jogo em geral? Um clássico bastante competitivo, né, no estado de São Paulo. E vai ser um jogo aberto, porque é briga de 6 pontos, né? Um tá colado no outro na tabela. Então ali quem ganhar que sobe na competição ali no campeonato. Então o jogo é aquele clássico, né? Certo. E você, Vitor, o que você acha desse jogo? Meu amigo disse, é um grande jogo, clássico Sansão, um jogo de 6 pontos. Se eu não me engano, o Santos está com 30, o São Paulo com 29. O Santos tem a molecada, mesmo com a vinda conturbada do Lisca, com a saída do Sport e tal, o Santos tem Marcos Leonardo, Ângelo, trouxe de volta o estrangeiro Soteldo, um jogador Gabi, ambos ofensivos, tem uma boa zaga com Bauerman e Maicon, meio de campo com Carlos Sanches e Zanocelo. Com relação ao São Paulo, tem o técnico que é ídolo, o maior ídolo do clube, que é o Rogério Ceni. Tem um bom ataque, que é o Caleri e o Luciano. Acredito que vai ser um bom jogo. Na lateral, Reinaldo e
e Rafinha. Tem também a molecada, o Igor Vinícius, Igor Gomes, Rodrigo Nestor. O Clássico Sansão sempre é um jogo, um espetáculo, né? Acredito que vai ser um baita de um jogo de 6 pontos. Acredito que a cidade de São Paulo vai ficar em festa com esse jogo. Certo, você até mencionou o Soteldo. O Soteldo é um forte candidato aí a reforçar bem o sistema ofensivo do Santos. Ela é baixinho, rapidinho, consegue ali quebrar bem as linhas, sempre está no ataque. Estava acompanhando ele na MLS, lá no Campeonato dos Estados Unidos. Também fez bons jogos lá. Agora voltou para o Santos, com certeza é um grande reforço aí. Falando em Santos, perguntar para o Ellerson aí qual a maior revelação que você acha do Santos nos últimos anos aí, um jogador que você parava para assistir mesmo. Eu lembro daquele jogo ali, Grêmio e Santos, né? O Neymar, Paulo Henrique Ganso. Para mim, assim, que eu vi atuar, né? Sem comparação, os dois fizeram história ali no Santos. Né? Certo. E você, Vitor? Bem, Neymar, naquele jogo 4 Santos, 5 Flamengo, que é um dos maiores jogos do século, foi fantástico. Também tem o Rodrigo, que está deslanchando campeão da Champions League. O Santos é uma das melhores bases do Brasil, né? Revela inúmeros jogadores mundo afora. Acredito que o Santos é um dos maiores clubes, não do Brasil, mas também do mundo. Certo, certo. Olha só, pessoal, a gente vai falando sobre os jogos aqui, lembrando que depois vai ter os palpites dos nossos participantes lá no Masterbet. A gente vai primeiro fazendo a análise para ver, né, o que cada um acha dos times. A gente não chega aqui palpitando já. Vamos primeiro, né, o que é o natural das coisas, você analisar um time, analisar outro, analisar o contexto, qual rodada que tá, qual time que tem um bom ataque, como que tá o momento, enfim, para depois você dar o seu palpite aí mais seguro. Né? E também dizendo que esses dois jogos, os participantes vieram aqui de casa já sabendo essa partida, e eu trago também um jogo surpresa, né, que é o maior contexto dele lá no Masterbet, onde depois, em 1 minuto, a pessoa vai ter que dar um palpite nesse jogo. E também eu trago informações aqui de outros campeonatos de outros países. Por isso que eu trouxe o jogo Lille e Paris Saint-Germain, onde depois eles também vão dar os palpites deles. Então, quando eu trago o jogo surpresa, eu, né, me prontifico aqui a também falar um pouco sobre o jogo, senão, o jogo já é surpresa, o cara, né, não traz muito contexto, e daí a pessoa não vai acertar o palpite. Queria falar que o campeonato francês ficou muito popular no Brasil, né, depois do investimento no PSG, principalmente depois que o Neymar foi para o campeonato francês. Então, vamos ser sinceros, tinha gente que nunca assistia o campeonato francês, nunca. Começou a assistir quando o Neymar foi para o PSG, né? Hoje você vai no shopping, tá lá uma criancinha com a camisa do Neymar, do PSG, tal coisa. Daí, claro, a equipe sempre na Liga dos Campeões, com grandes clubes, enfrentando grandes adversários. Claro que vai ficando cada vez mais popular. Mas quem chega agora no campeonato francês, 1 ano atrás, 2 anos, 3 anos, às vezes não sabe de todo o contexto. Por exemplo, a primeira informação que eu trago aqui é que o Saint-Étienne já venceu o campeonato francês 10 vezes. É o maior campeão junto com o Paris Saint-Germain. Então, assim, agora, né, depois de todo o dinheiro do PSG, depois de todos esses anos, ele conseguiu alcançar o Saint-Étienne. Por que isso é muito importante? Vou dar um exemplo. Se você vai fazer um palpite, vai dar um palpite aqui no Campeonato Brasileiro. Você vai falar, o Santos não está muito bem, mas o Santos é o Santos, porque você conhece a história do Santos. Agora, quando você olha lá, esse clube não está muito bem, mas você não sabe toda a grandeza da história daquele clube. Então é importante você saber que o Saint-Étienne é o maior campeão do campeonato francês junto com o PSG. Então quando você vai fazer um palpite, vai fazer uma análise, tem que levar isso em conta, porque isso não acontece à toa, né? Marsella, 9 títulos, Mônaco e Nantes, 8. Né? Mônaco, às vezes a pessoa já ouviu falar, também da cidade de Mônaco, Fórmula 1 na Band aqui, Grande Prêmio de Mônaco, beleza. Mas, por exemplo, Nantes, o cara bate o olho na tabela lá, nossa, que clube é esse? Nem sabe, né? Porque não foi 8 vezes campeão nacional, apenas 2 títulos atrás do PSG. Aí o Lyon, o pessoal conhece bem, né? O Juninho Pernambucano, que jogou no Vasco, jogou no Lyon, o Fred. Já é algo assim mais, né? O Lyon teve uma sequência de títulos por muitos anos, atualmente não está ali tão bem. Mas até tem o Lacazette, que estava no Arsenal, foi para o Lyon, é um time aí bom para palpitar em gols, com certeza. E o Lille, que vai enfrentar o Paris Saint-Germain, tem 4 títulos no campeonato francês. Vamos dizer que até 10 anos atrás aí, o Lille tinha o mesmo número de títulos do Paris Saint-Germain, praticamente falando. Né? Depois do dinheiro que veio para o Paris Saint-Germain, beleza, que hoje em dia é tudo que é. Mas, assim, historicamente, vamos falar assim que
Os clubes aqui, se pegar um Botafogo, nossa, tem muito mais história que o PSG, mas muito, assim, 1000 vezes mais história. Fluminense, Vasco, Flamengo, os clubes do Rio aqui, né, às vezes a gente tem costume de olhar lá para fora, mas, nossa, eu me atrevo a falar aqui na TV que o PSG é quase nada perto de um clube do Carioca, tá? Nossa, toda a história aqui que um clube carioca tem, o PSG é desses dias aí. Então, né, começou agora com todo esse investimento. Um grande exemplo é o Manchester City, lá desde os tempos que o Robinho foi para o Manchester City. Olha, demorou até esse clube realmente se firmar ali no campeonato inglês, né? O PSG faz meio que a festa ali no francês, mas na Liga dos Campeões até agora não conseguiu conquistar nada. Enfim, né, tem um grande elenco, tem jogadores como o Neymar, que na minha opinião é excelente, top, mundial. Até quando eu critico o Neymar, acho um grande erro, porque o cara joga demais mesmo, não tem o que falar. Ele não é o Pelé, não é o Cristiano Ronaldo, não é o Messi, mas é o Neymar. Joga muito bem, mas a história do clube não é lá essas coisas, né? O PSG. Então, no caso, eu trago esse jogo surpresa, onde os participantes aqui vão dar os seus palpites depois. Como é um jogo surpresa, falei um pouco mais aqui. E quero saber o que o pessoal achou do que eu falei, fazer um comentário sobre o Lille, o PSG. O Ellerson fala a verdade pra gente se ele assiste campeonato francês. Um pouquinho difícil, mas eu venho acompanhando um pouquinho porque o Neymar tá fazendo uma temporada assim espetacular, né? Certo. Ele vem de bons resultados, bons jogos. Não tem... Mas quando você vai assistir, é mais jogo do PSG, né? Você não assiste uma outra partida do campeonato francês, raramente. Do Gerson, né? Foi pra lá o Lyon. Não, o Olympique de Marseille. Isso, Olympique de Marseille. O Gerson foi contratado, também está fazendo uma temporada boa. Inclusive, ele chegou, né, com a dificuldade, mas agora está se encontrando no elenco. E o Paris Saint-Germain vai ser um dos clubes aí que a tendência é crescer, né, pelos investimentos, conforme você falou aí. Sim. Os grandes craques, né, como Messi, Neymar. Isso, Mbappé. E uma outra coisa que eu anotei aqui, ó, das últimas 4 partidas que o PSG enfrentou o Lille venceu 2 vezes e o PSG 2 vezes. Às vezes acham que até vai ser fácil o jogo, mas o Lille tem seus títulos no campeonato francês, tem sua história e já fez bons jogos diante do PSG, do Paris Saint-Germain, né? E você, Vitor, o que achou dessa partida? Já vai se preparando aí para depois fazer o palpite no Masterbet. Então, com relação ao Lille, o Lille foi campeão recentemente na França, revelou o Hazard, que jogou bem no Chelsea, ultimamente não está muito bem no Real Madrid. E com relação ao PSG, o PSG, como o campeonato francês, a Ligue 1, a Bundesliga, então, acredito eu que é um campeonato de um time só. O PSG vai ser campeão francês, a gente pode afirmar, acredito eu, e na Alemanha vai dar Bayern. Com relação ao PSG, o foco dele é a Champions League, enfrentando Manchester City, Real Madrid. Todos os setores, tanto defensivo, meio campo, ofensivo do PSG, são bons. Tem Neymar, Mbappé, Messi, mesmo com a perda do Di Maria, é um baita time. Apesar de ter tido a confusão da semana entre Mbappé e Neymar, de bater pênalti, Mbappé furioso e tal, acredito que esse jogo deve dar PSG sem nenhuma dificuldade. E o foco deles, o foco do PSG é a Champions League, né? Que eles não têm nenhuma Champions, é um time com tradição na França, mas não tradição europeia, eles vão em busca do título. E o Neymar, né? O Neymar, um belíssimo início de temporada, vai em busca do Hexa no fim do ano com a nossa seleção. Certo. E o PSG venceu o último campeonato francês e o Lille o penúltimo. Então, é um duelo de campeões aí. Olha só, antes de perguntar aqui o que os nossos participantes acharam de ser comentaristas por um dia, eu tenho um recado para você. Não tem outra. Quando se fala de apostas esportivas, a líder do mercado é a PixBet. E não tinha como ser diferente, afinal ela é feita por brasileiros para brasileiros. Sou suspeito para falar, mas não tem nada que una mais o brasileiro do que entrar em campo e torcer pelo seu time do coração. E recebendo para isso ainda. Garanto que fica ainda melhor. Um orgulho fazer parte da PixBet. E aí, campeão, aproveita as odds altíssimas, acesse pixbet.com, faça seu cadastro e descubra um mundo de possibilidades. PixBet, de brasileiros para brasileiros. Bom, agora vou perguntar aqui o que acharam de ser comentarista por um dia e também trazendo aqui a curiosidade, já que a gente tem um Fla-Flu aqui, o Vitor é Flamengo, o Ellerson é Fluminense.
Acho interessante perguntar aí qual o Fla-Flu de preferência de cada um dos nossos participantes. Fala aí, Wellerson, que você puxa pela memória e fala, pô, esse Fla-Flu foi excelente. Esse ano a gente veio de uma vitória, né? Em cima do Flamengo. E o Cano, né? Sem comparações. Esse ano, uma temporada brilhante. Ele, junto com o Paulo Henrique Ganso, John Arias. Esse último clássico agora que a gente teve aí, pra gente, foi bastante especial ganhar o Flamengo no Maracanã. Sem dúvidas. Olha, assim é bom, né? A lembrança dele é bem recente. Pô, já tá... O Fluminense já tá com sucesso recente. E você, Vitor, é mais antigo, é mais recente? Eu acredito que o meu deve ser por volta ali de 2014. O meu é um caso curioso. Eu joguei futebol pelo Fluminense, então foi um jogo Dia das Mães. Eu entrei de mão dadas, entrei em campo com o Wagner. Jogou no Vasco, ex-camisa 10 do Fluminense. Legal. Por acaso a gente perdeu um jogo de 2-0. Foi 2-0 Fluminense contra o meu Flamengo. Mas foi muito legal, eu entrei de mão dada, entrei em campo com os jogadores, foi um Dia das Mães, minha mãe estava presente no estádio comigo. Apesar da derrota, foi especial estar com a minha rainha dentro do Maracanã. Legal, legal. Beijo pra minha rainha também, pra minha mãe. E olha só, você, né, às vezes a gente tem um jogador aqui, semana passada era um goleiro, agora você falou que você já jogou futebol. Sim, E também estava falando pra gente, joga basquete, como é que é atleta profissional, triatleta? Jogo futebol ainda. Provavelmente, se Deus quiser, estarei jogando nos Estados Unidos ano que vem. E basquete, desde os meus 12 aos 17, eu vesti a camisa do Botafogo. E hoje em dia eu jogo pelo Fluminense. Amo o Botafogo, gosto do Botafogo, amo o Fluminense. Mas, obviamente, sou Flamengo. Mas tem que honrar a camisa que a gente veste, né? Hoje jogo no Fluminense. E, graças a Deus está dando tudo certo. Ótimo, ótimo. E aí, Wellerson, o que achou do seu comentarista por um dia? Vim aqui falar do Flamengo, esperava falar do Fluminense, como ficou o coração dividido? A gente aqui não pode ter um certo clubismo, né, que se fala, né? A gente fica... Mas tem que ser realista, né? Essa temporada, o favoritismo no Brasileirão, assim, Palmeiras, Libertadores, Flamengo. E vamos ver se vai dar Fla-Flu aí na Copa do Brasil, né? Que tem essa possibilidade. Vamos ver como é que vai ficar. Isso, seria muito bonito. E você, Vitor, veio aqui falar até de clubes do estado de São Paulo. Como é que você gostou de ser comentarista por um dia? Esperava isso? Não, Verchai, óbvio que eu amei a primeira experiência, como eu te disse anteriormente. Estou indo para os Estados Unidos jogar futebol, mas também estudar, se Deus quiser estudar jornalismo. Eu quero estar envolvido nisso, participar de programas, ser apresentador, é um sonho meu. E com essa primeira experiência, esse primeiro contato com o jornalismo, comentar de futebol, que é o que eu amo, foi fantástico. Estou super feliz e grato de estar aqui. Beleza, ótimo. E olha só, você aí de casa quer vir aqui também fazer seus comentários, ser comentarista por um dia, mais uma vez eu falo, entra no meu Instagram, @FernandoVerchai. Fala lá, pede pra gente, a gente vai te enviar um formulário e você pode estar aqui comentando do seu time do coração, do rival, de clubes de outros estados, campeonato francês, alemão, espanhol. Cada semana eu trago aqui um jogo diferente pra gente. Fica ligado no canal no YouTube, MasterBet. Entra lá onde agora realmente, verdadeiramente, os participantes vão dar os palpites dele. Vocês vão saber o que eles vão, né, palpitar de verdade no jogo que a gente trouxe aqui, Palmeiras e Flamengo, Santos e São Paulo, Lille e PSG. E saber aqui quem vai ser o campeão para voltar na decisão do mês, tá bom? Domingo que vem tem mais Pega Visão. Beijo para vocês, fiquem com Deus, abraço! Pega a Visão. Oferecimento. PixBet. Saque rápido. Sacou?